Então, pessoal, o tutorial hoje então é resolver essa atividade, exercício aqui em Delphi. O objetivo é a gente conhecer alguns dos componentes, rever algumas propriedades básicas dos mesmos e também já trabalhar a questão de resolução de um algoritmo envolvendo comando condicional do if, do else, para a gente chegar a um resultado e também ver um pouquinho já de formatação e de conversão de variáveis necessárias para efetuar essas operações, tá certo? Nós vamos seguir então essa proposta do exercício proposto e tentar executá-lo da maneira mais ágil possível. Tenho o Delphi aqui aberto, então vou criar um novo projeto. Vamos passar daqui. Começar os passos rápidos primeiro. Salvar, colocar na pasta sistema aula 2020, vou criar um chamado ali no exercício pad, para que a gente se informe ele nesta pasta aqui. Então, na pasta específica no disco, que pode ser qualquer uma, né? Mas uma chamada forma de pagamento. Já tenho essa aqui, então vou criar uma forma pagamento resolução. A Unity 1 é para se chamar de Unity principal, conforme lá as orientações. O projeto, aqui é projeto forma pagamento, underline, nome do aluno. Então, aqui vamos dar projeto forma pagamento, underline, nome aluno. Lá ele pediu para ser do tipo release, o build, né? Então é aqui. E para que compile dentro de uma pasta específica chamada app. Então Delphi compile, vou aqui em Windows All Platform, All Configuration e vamos mudar essa propriedade aqui em Output Directory para app. Então, já fiz essa parte aqui, já fiz essa parte aqui e já fiz essa parte aqui. O formulário deve ter essas características aqui. Então, name principal. FNM principal. O caption, forma de pagamento, nome completo do aluno. Ok. Abrir na posição centralizada, que é a propriedade position. Altura 400 e largura 480. Então, 480 a largura, white, né? E altura 400, que é a height. Pronto, deixei então o formulário, só um erro de digitação aqui. Dentro dessas características, então, elencadas para o formulário, certo? Próximo passo, o layout deve chegar o mais próximo possível da imagem abaixo, devendo satisfazer a necessidade de resolução do algoritmo. Então, a ideia é colocar esses componentes aqui, dispor eles de uma forma que atenda essas
essa forma aqui. Então eu tenho aqui uma imagem, tem image, isso aqui é um panel, tem 2 edits aqui, 2 labels, aqui eu tenho um radio group, né? Um campo memo e 3 campos bit.btn, que são os buttons com a capacidade de receber diretamente uma imagem. Então vamos rapidamente desenhar esse layout aí. Vou começar aqui com o pano. Tem o panel. Eu sei que eu preciso lá em cima um image também. Vou colocar a imagem aqui. Pela figura que ele é retangular, né? A gente tem que tentar dispor o mais parecido possível para atender o que a atividade propõe. Vamos adicionar qualquer imagem aqui, propriedade picture. Qualquer imagem, pegar a primeira. Propriedade que faz ele se enquadrar dentro do tamanho do desenho do picture é o stretch, vou dar um true. Vejam que ele já se adequou. Aqui o panel, vamos trabalhar o caption dele. Empresa, aliás, deixa eu ver como é que tá. Aqui ele não está usando o caption porque vejam que eles são dois, quando eu uso 2 linhas são 2 labels. O caption aqui eu não consigo diretamente assim trabalhar dessa forma, então vou tirar o caption para ele ficar em branco e vou colocar uma cor conforme aparece lá também, com uma cor distinta. E para dar as 2 linhas, então foram usados 2 labels. Um em maiúsculo, empresa XYZ, e um outro chamado loja de conveniências. Se fosse só uma linha aqui no caption, eu posso usar a propriedade caption e deixar ela formatada sem problemas, tá, pessoal? Mas como são 2 linhas, então 2 labels. Vamos selecionar os 2 ao mesmo tempo. Clico no primeiro, seguro a tecla Shift, clico no segundo, para ao mesmo tempo aplicar essas novas negrito, um tamanho maior, e a cor lá é branca. Tá aqui, ó, empresa XYZ, loja de conveniências. Então essa parte de cima tá ok. Agora eu vou inserir 2 labels. E 2 campos do tipo edit. Primeiro vai ser o campo nome e o valor da compra. Propriedade caption. Nome. E desse aqui o valor da compra. Pessoal, sempre observem bem esses alinhamentos, porque com a nova versão do Delphi que isso ficou bem fácil da gente ajustar. Porque, ó, ele traça essas linhas justamente para a gente fazer tudo certinho. Como esses campos nome e o valor da compra vão ser a gente vai utilizar no código depois e vai estar vinculando a passar parâmetros para variável, então muito importante a gente trabalhar o name, né?
EDT nome, conforme orientou aqui, ó, e outro é EDT valor compra. EDT valor compra. Então tenho as duas propriedades definidas. Posso apagar agora a propriedade text deles para não aparecerem já em tempo de execução. Próximo depois a gente vai utilizar esse componente aqui embaixo, opções de pagamento, que permite ou uma ou outra opção e nunca as duas ao mesmo tempo, que é o Radio Group. Aqui, ó. Vou ajustar o tamanho dele. Já vou aqui no Caption definir lá como opção de pagamento. E o name dele é muito importante também. Aqui vou dar na RG opção, sem acentuação, sem caractere especial, nada. Pagamento. Os itens eu defino aqui, propriedade itens dele. À vista. E a outra opção é a prazo. À vista 5% desconto. Outro é a prazo com acréscimo de 3%. Para dispor eles na horizontal, então eu uso a propriedade colunas, coloco como são dois elementos, vou colocar duas colunas, então eles já se ajustam, e deixar o primeiro dos índices aqui selecionados através da propriedade item, sabendo que o índice 0 sempre representa o primeiro elemento de uma lista. Então já tenho essa parte da opção de pagamento também ok. Depois tem um memo aqui, né? O memo aparece com o nome resultado. Propriedade name dele, resultado, tá? Para tirar esse termo, essa parte aqui, como o memo, lembra que ele não tem a propriedade lines, tampouco a propriedade, aliás, ele não tem a propriedade text, tampouco a caption, e sim o equivalente dele é lines, que é como ele tem várias linhas, então ele é a propriedade de linhas que eu trabalho, e é aqui que eu excluo essa parte. E por último, os meus 3 bit btn, que são o equivalente ao button, só que estão no additional aqui. Vou colocar os nossos 3 ferinhas aqui. Mais um. E mais um. Famílias mais ou menos desse tamanho aqui. Para todos agora terem o mesmo tamanho, eu geralmente seleciona-se o primeiro, que é o padrão. Shift e Shift para selecionar os outros. E agora altero as propriedades conforme eu quero. Clicar no Wide, 89 é a propriedade do primeiro. Se eu der um Enter, ajusta os outros de acordo. E a propriedade de altura, 80, 41 era do primeiro. Dando um Enter, eu confirmo para os outros também. E tenho os 3 buttons da mesma forma. Vou aproveitar e dar um name para cada um agora. btn sair. btn limpar, se não me falha a memória. E o btn calcular. Vamos ver se é isso mesmo. Calcular, limpar e fechar. Isso aí. E agora o caption aqui, vamos só calcular, limpar e sair.
lá pede também numa das partes que vire mãozinha ao passar nos botões, que o cursor vire um formato de mão. Então seleciono os três porque os três vão ter a mesma propriedade e vou aqui no cursor e marco o CRR Handpoint como cursor. Posso fazer um por um? Pode, não tem problema. Mas agilizar um pouquinho, seleciona-se todos os componentes que têm a propriedade idêntica para fazer num passo só. Agora nos falta somente incluir ainda a imagem deles, propriedade glip. Aqui, a gente recorre aquela lista daquelas propriedades, aquela pastinha lá disponibilizada de imagens, né? Aqui. Colocar aqui colocar os meus clips que tem bastante coisa já prontinho. Fechar, pegar a portinha aqui, ó, dar um ok, ó, tá certo. Limpar aqui. Como a ideia não vamos perder muito tempo de configurando e testando, então qualquer imagem serve. Calcular. Vou pegar essa aqui, vamos ver como é que se comporta. Então vejam que já tenho então o layout, a parte do layout ela já está totalmente condizente com o que pede aqui essa parte aqui do algoritmo. Tem então os componentes definidos e o layout bem de acordo com o enunciado, tá certo? Vou dar uma compilada, vamos ver como é que se comporta aqui, ó, tudo certo, funcionando, vejam aqui, ó. Faltou só a gente fazer essa parte aqui em cima de deixar só ele não pode ser redimensionável, tampouco aparecer os botões ali que pede mais tarde também dentro do enunciado. Então vejam que border style como single eu não consigo mais redimensionar ele depois em execução, e o border icons então vai manter somente o botão fechar em cima. Então, vamos aproveitar, clicar no criar a comando do botão fechar com o close. Pronto. Vamos para o nosso design aqui. Agora vamos seguir o que pede aqui. Vamos lá. O campo nome do funcionário deve receber os caracteres em maiúsculo. Então vamos trabalhar essa questão aqui. O campo nome, a propriedade que define isso é o char-case. Ao invés de normal, eu coloco ele como uppercase. Então, indiferente se o usuário tiver caps lock, shift segurando, não interessa. Tudo que ele digitar nesse campo vai ser sempre tratado de forma como maiúsculo. Então vejam como é bem simples a gente trabalhar com essa propriedade aí. Vou seguir agora aqui, ó. Tudo certo. Agora a gente vai ter que fazer o que? Os resultados tipurados devem ser formatados com 2 casas decimais, ok. Cada vez que se clicar no botão calcular, deve-se adicionar o resultado do valor juntamente com o nome do cliente no mesmo resultado. Então, tudo que quando clicar no calcular, ele tem que pegar um nome, colocar aqui embaixo, fazer a operação desse aqui, do valor, testar se o cara marcou esse, então ele vai jogar o valor aqui com o desconto, ou se ele marcou esse, vai jogar o valor aqui embaixo com o acréscimo. Então, cálculo bem tranquilo de fazer. Então, como eu comentei antes, o objetivo é realmente entender um pouquinho da lógica e do raciocínio a ser usado para a resolução de um algoritmo bem simples no Delphi. Então, aqui
fazer a operação, vou dar um duplo clique no botão calcular, que é o eventual clique que eu vou trabalhar para resolver essa equação. Primeiramente, vamos jogar os campos para as variáveis. Eu preciso criar uma variável nome do tipo string. Então, aqui é a variável nome, até vou fazer um comentário. Armazenar os dados em variáveis. Fica mais didático, né? Campo nome, recebe, comando de atribuição na linguagem Object Pascal é igual, né? Como eu não preciso trabalhar nenhuma conversão aqui, o campo nome é uma string e a propriedade que eu vou pegar do EDT nome é o texto, então ambos são string, então é bem tranquilo. EDT_nome.text. Já resolvi o meu problema. O campo valor agora. Vou colocar aqui VLR inicial. Como a gente vai ter vários valores, vamos colocar dessa forma. Valor, campo do tipo real. Agora sim, então, VLR inicial, recebe. Como o campo valor é do tipo numérico, né, tipo real, e o campo, tudo que vem lá do formulário, que é da propriedade text, é do tipo string, eu vou ter que converter. String é str to float para real, né? Agora sim, o que vem lá do campo VLR total ponto. Aliás, deixa eu até ver como é que tá o EDT valor compra. É o nome do nosso EDT do nosso componente ponto text. Feito isso, armazenei os campos que eu preciso em variáveis, aquilo que o usuário, geralmente tudo que o usuário informa é prudente colocar em variável para ficar mais prático a manipulação. Agora eu vou para a parte 2, que é realizar as operações de cálculo. Vamos ter um valor final. Eu vou ter um VLR final, que é o que vai ser exibido. Vejam bem, pessoal. Aqui eu vou ter duas opções de cálculo. Ou eu vou ter um desconto de 5% ou um acréscimo. Os dois partem desse valor aqui, vezes esse valor aqui de desconto, ou esse. Então nós vamos, por enquanto, desconsiderar essa opção de o cara escolher um ou outro. Vou trabalhar, vou fazer o cálculo de como vai ser o valor, se caso fosse à vista, com 5% de desconto. Certo? Então, VLR final recebe. Opa! Valor final recebe. Então vamos pegar aqui. Primeiro vamos calcular. Então eu tenho que pegar o meu valor inicial, que é a base, menos. Agora eu vou calcular o desconto, né, gente? Vamos lá. Como é que eu faço isso? 5% é o que eu tenho que fazer por primeiro. Então eu vou colocar isso aqui também entre parênteses. VLR inicial multiplicado. Então essa parte do cálculo aqui, ela vai fazer o valor do quanto vai ser os 5% do valor, e aqui ele já vai trazer o resultado final corretamente. Isso aqui também daria para fazer assim, ó, VLR final recebe VLR inicial multiplicado por 0,95, que seria 100 menos 5%. Mas vamos pela operação normal aqui. E o outro então seria, caso fosse marcado, por exemplo, o parcelamento a prazo. Mesmo cálculo, só que aqui ao invés do mês, do menos, eu vou ter um acréscimo daquela porcentagem. O cálculo da porcentagem fica aí mesmo, só que aqui é 3%. Como é que eu sei qual é qual agora, pessoal?
Aqui vem o pulo do gato. Posso jogar o valor aqui numa variável, mas dá para fazer bem diretamente. Por exemplo, qual é o parâmetro que a gente usa? Eu tenho que descobrir o que está selecionado em RG opção pagamento. Qual a propriedade que eu vejo o que está selecionado? Propriedade item index, que é do tipo inteiro. Se o item index for 0, é porque o cara pagou à vista. Se o item index for 1, então é a prazo. Então a gente vai fazer justamente esse teste lógico. Posso usar o case ou o if. Vamos trabalhar o if, que por enquanto é o mais tranquilo de entender. Então, RG opção pagamento ponto item index, se for igual a 0, lembra? Then begin end, ele vai ter o desconto. Vou colocar esse cálculo aqui. Else, como não tem terceira opção, e esse aqui, se o cara não marcou o primeiro nem o segundo, já posso colocar aqui. Se não, and else, posso colocar assim ainda também. Se, deixar bem evidenciado, né? RG opção pagamento ponto item index for igual a 1, then begin end. Então vejam que começou aqui, end else, if, então se tiver 40 opções de if, end, else, eu sempre vou colocar ela. If a condição, then, begin e end, dentro desse bloco, tudo que ele é para fazer dentro dessa operação. E aqui eu vou dar um else, e no último, eu vou fazendo até que seja o último, quando não tem mais outra opção. Necessariamente não preciso mais colocar condição. Mas colocando não vai ter problema nenhum. E agora falta a parte 3, que é retornar os dados para o usuário. Quer retornar lá para o nosso memo, o MM, como é que a gente chamou aqui? O MM resultado, a operação do cálculo. Vou começar com o cálculo para ficar mais fácil. Depois a gente vai incrementando para adequar como é que pede lá. Então o nosso MM resultado, ponto, lembra que ele tem a propriedade lines, e se eu a ideia é a cada cálculo e acrescentando, eu vou dar um add, add. E aqui dentro a gente vai trabalhar agora. Se eu usar aqui, eu tenho que converter. Lembra que tudo que vai de volta para o formulário que é do tipo string, como é a propriedade lines aí, é texto. E a nossa variável valor final, ela é do tipo real, float. Então eu vou ter que converter, no primeiro momento é float to string, real para texto. Valor final. Isso aqui resolve parcialmente nossa situação. Vejam aqui. Colocar o nome qualquer. Vou colocar o valor da compra aqui. Calcular. Vejam que ele colocou certinho aqui, ó. 145,25 com o desconto vai dar 137. Se eu colocar lá o prazo e calcular de novo, vejam que aumentou. Então o nosso cálculo está bem certinho, está funcionando. Só que lá vai pedir o quê? Que o nosso cálculo ele seja retornado, vejam bem, formatados com 2 casas decimais. Então o que eu vou fazer aqui? De forma bem simples. Vou já trazer direto o valor final. Recebe. Vou fazer ele receber ele mesmo com formatado. Formate float. Formate float faz justamente isso, tá, pessoal? Aqui, entre uma string, ele mesmo. Poderia criar uma nova variável, valor final formatado? Poderia.
Mas vamos, e aqui eu coloco então o formato 0. Aliás, contrário, hashtag, vírgula, hashtag 0 e quantas casas decimais, no nosso caso 2. Então aqui eu posso tirar o float to str, porque o format float faz essa conversão de uma variável do tipo string, aliás, do numérico, para um dado de texto. Tem um erro aí, vamos ver qual é o problema. Aqui não vai dar para usar a mesma variável não, porque ela é do tipo ele tem que ser do tipo string, justamente porque vai converter, né, gente? Então vou colocar aqui nome e VLR final ok, vamos chamar assim. Pronto. E essa variável final do tipo ok também é do tipo string, então aqui vai dar certinho. Aqui então vou ter que mostrar a variável final ok. Pronto. Vejam que eu vou dar aqui calcular, vamos ver se vai dar certo. Formatado, bonitinho. E aqui também 2 casas decimais. Vou aumentar esse valor aqui um pouquinho. Vejam que esse formato lá que a gente definiu aqui, hashtag, vírgula, hashtag 0. Ele já coloca o milhar, tudo certinho. Então é meio que um padrão que pode ser usado tranquilamente, que vai geralmente resolver a nossa necessidade. Só que ali ele pede também para acrescentar o nome do usuário aqui. Então vejam que vai ser bem tranquilo agora. Deve vir assim, ó, nome, uma bolinha aqui, o asterisco, o nome do usuário, um hífen, daí o valor. A gente já está mostrando o valor, então aqui na frente é só colocar, como tudo é string, fica fácil. Concatenar é com mais, né? Vou colocar aqui, ó, hashtag, dá um espaço, mais valor final. Dessa forma vai mostrar um hashtag e o valor. Não, falta o nome, né? Então, mais o EDT, o que está na variável nome lá em cima, o nome. E dessa forma ele vai mostrar o asterisco, o nome e o valor, tudo muito junto. Então o que eu vou colocar aqui? Mais o nome. Que dá para deixar um espaço ficar mais didático, mas o espaço é só questão de código mesmo, tá? Mais, e aqui dentro eu vou colocar agora uma string, um espaço e um hífen, para ele fazer então asterisco, um espaço, o nome informado, que vem da variável que está aqui, que vem lá do EDT, mais, depois do nome um espaço, um tracinho, um espaço, e daí o valor final. Vamos testar isto. Declunk. Calcular o valor. Pronto. Ó, cada vez que eu acrescentar, ele vai já estar então trazendo certinho essa propriedade aqui. Ah, e como faz para limpar agora? Que é o que pede também no exercício. Deve zerar e apagar todos os campos do formulário. Vamos chamar no código limpar aqui. Tem EDT nome. Propriedades do tipo dos edits, eu posso usar o clear. EDT valor compra ponto clear. O memo também tem a propriedade clear, bem tranquilo. Aí como é que faz para voltar lá no item index, lá no, ele tem que voltar sempre para a primeira opção lá no radio group opção pagamento ponto item index. Eu faço ele receber o valor, o índice 0 de novo, ele volta para o primeiro elemento selecionado. Então, vejam aqui, bem tranquilo. Vou
colocar um monte de coisa, vou preencher, vou calcular, vou aqui calcular prazo. Agora, quando eu clicar no limpar, vejam que limpou aqui, foi para cá de novo, limpou aqui embaixo, está tudo certo. Faltou então só colocar de novo, ó. O cursor deveria voltar também já para cá, para fins de praticidade. Como eu faço isso? EDT nome, o nome do componente, né, que eu quero, ponto, set focus. Propriedade que vai... Todos os componentes visuais que podem receber foco têm essa propriedade. Posso jogar ele para qualquer componente que eu queira, sem grandes problemas com isso, tá certo? Dessa forma eu já resolvi o botão calcular, o botão limpar. Ao pulsar os 3 botões, o cursor a mãozinha está resolvido. Nos 3 botões, colocar mensagem informativa, hints da sua respectiva função. Ok. Então, hint é aquela quando tu passa o mouse, para com ele, fica esse retângulo amarelo ali, informativo. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou selecionar o componente, meu primeiro botão, e vou escrever a mensagem que eu quero. Realizar a operação de cálculo. Somente isso não basta. Quando eu defino um hint, eu preciso marcar também a opção show hint dele, tá? Que por padrão é false. Quando eu colocar true, ele vai mostrar. Como eu pediu para os 3, então já vou aproveitar aqui e marcar os 3. E as mensagens dos outros que faltou, então. Hint desse aqui é sair da aplicação. E outro, limpar e zerar todos os dados. Pronto. Então agora quando eu executar isso aqui, vejam que quando eu parar com o mouse, ele mostra esses hints definidos. Lembrando de novo, além do hint, o texto em si, eu preciso lembrar de marcar true, verdadeiro, a propriedade show hint desses componentes, senão não tem como, ele não vai mostrar nada. Resolvendo esse exercício, já de cara ele resolve algumas situações. Resolve, aliás, toda a nossa parte operacional aqui que pediu nesse exercício aqui. Eu vou um pouco além, vou colocar aqui embaixo, por exemplo. Dá uma ampliada aqui. Que são situações que a gente se depara no dia a dia. Vou colocar um label aqui, chamado de LBL usuário, só para ilustrar uma situação. Aqui eu vou colocar usuário. Nós vamos dizer que é o usuário que, quando loga, aparece o usuário da pessoa, o nome dela, tá? O usuário dela, etc, etc. Mas eu quero que isso aqui também precisaria, por exemplo, ao invés de mostrar os resultados num memo, eu quero mostrar num panel ou num label, que é muito comum. Então, trabalhar essa parte aqui para que isso só seja exibido quando eu clicar no botão calcular. Mas como é que eu faço isso? Então, eu deixo esse componente com a propriedade visible como falso. Ele não está visível. Essa propriedade ela só é evidenciada com o sistema rodando. Veja que não está aparecendo. E sim, quando eu clicar no calcular, esse era o pessoal porque eu não informei nada aqui ainda, tá? Quando eu calcular isso aqui, quando eu clicar no calcular, que apareça. E quando eu limpar, que desapareça. Como eu faço isso? Brincando com a propriedade visível dele em tempo de execução. Então, LBL usuário nome, né? O name dele. Então aqui, ó. Vou fazer com que o meu LBL usuário.visible
quando eu clicar no botão, fique true. E aqui, quando eu clicar no meu botão limpar, o LBL usuário ponto propriedade visível fique novamente false. Então vejam que eu posso, durante o código, habilitar e desabilitar, aliás, mostrar e desamostrar ou ocultar sem nenhum problema, usando a propriedade visível dele. Isso vale para qualquer componente, tá? Aqui, ó, texto, calcular, bonitinho, apareceu, vou limpar, vejam que sumiu. Isso é muito usado para quando eu uso um label, por exemplo, para mostrar um resultado, alguma informação, e que eu quero que só seja exibido quando determinada ação for executada. Então vejam que resolvemos essa atividade conforme solicitado, de uma forma bem tranquila e prática. Então espero ter ajudado um pouquinho para tirar algumas dúvidas para quem teve, né, dessa aplicação básica, simples, mas com um propósito bem didático de utilização dos componentes do Delphi, suas propriedades, e também como eu atribuo variáveis e como eu tenho a necessidade de converter dados e valores de acordo com a necessidade do algoritmo, certo?